Tá. Boa tarde, galera, tudo bem? Bem-vindos à Semana de História, a mesa de alunos das 3 horas. A gente vai começar primeiro com as apresentações virtuais. Acho que a gente vai começar com a do Matheus, né? O Matheus da Universidade Federal do Pará, e a apresentação dele é a escrita fílmica de Castanhal, Pará. Edivaldo Moura. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me escutar perfeitamente? Sim. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um momento que eu não tenho tanta familiaridade com o Zoom, mas acho que eu vou conseguir. Eu acho que aqui, nessa sala criada, não tem como compartilhar a tela, né? Estou vendo que está desativado aqui para participante compartilhar a tela. Caso. Se não der, eu posso apresentar só falando mesmo. Ah, agora apareceu. Beleza. Está aparecendo o slide para vocês? Tá. Foi. Então, eu vou ligar aqui minha webcam. Boa tarde, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, eu sou Matheus de Souza Oliveira, eu sou mestrando em História Social da Amazônia, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Pará, e a minha dissertação tem como título A Escrita Fílmica de Castanhal do Pará, a voz da experiência como retorno ao passado em do cinema de Seu Duque e a Última Maria, de Edivaldo Moura. E o processo de escrita da dissertação ainda está em produção, está no início ainda, estou no primeiro semestre do curso. Resumidamente, o meu objetivo com essa pesquisa é investigar o processo de representação histórica de uma cidade chamada Castanhal, no estado do Pará. E essa representação histórica é estruturada por filmes documentários de um cineasta castanhalense, de Castanhal, chamado Edivaldo Moura. E esses filmes eles são construídos em conjunto com parte da comunidade castanhalense, que empresta seus relatos rurais com determinados espaços culturais da cidade, mais especificamente objetos culturais da cidade que fizeram parte da construção histórica dessa cidade, no caso. Eu escolhi 2 documentários para analisar a minha dissertação, que é o Cinema de Seu Duca e a Última Maria, que fazem parte de 2 objetos chaves da construção histórica de Castanhal, como elementos culturais mesmo. A locomotiva Castanhal fez parte da Estrada de Ferro, que foi um importante propulsor econômico e populacional para a cidade, início do século XX, ali no final do século XIX, início do século XX. E o Cinema Argos foi um cinema de rua que movimentou a sociabilidade cultural da cidade de maneira bem intensa durante boa parte do século XX, que foi um cinema de rua que não só exibia filmes, mas era um espaço multicultural. Tinha apresentação de show de calouros, tinha bailes de formatura, de carnaval, tinha comícios políticos. Então, ele estrutura esses 2 filmes documentários de maneiras semelhantes, convidando habitantes de Castanhal para expor suas experiências pessoais em torno desses objetos. Mas tem muito da figura do Edivaldo também, como próprio participante em um desses filmes, por exemplo, Memórias do Cine Argos, de Seu Duca, que ele participou desse cinema, ele cresceu em torno desse cinema também, foi um cinema que ensinou ele a amar filmes e a se tornar cineasta futuramente, né? Ele retorna para estruturar esse filme participando como personagem também, ele se insere como personagem desse filme. Então, ao mesmo tempo que ele estrutura um discurso histórico de Castanhal em torno da oralidade dos habitantes e desses elementos culturais da cidade, ele constrói uma espécie de autobiografia também, como cineasta, em torno desses filmes. Então, uma produção em conjunta com parte da comunidade castanhalense, em específico contemporâneos dessa época, do século XX, boa parte do século XX de Castanhal,
e também constrói essa autobiografia, ao mesmo tempo, do cineasta em torno desse mundo, parte desse mundo público de Castanhal. Então, a minha problemática é justamente como a direção fílmica formula o discurso das produções, se utilizando de narrativas orais dos personagens inseridos nos documentários, através dos recursos técnicos e específicos de sua linguagem cinematográfica para criar uma representação histórica da sociedade castelense através da produção audiovisual, né? Essa é a pergunta que eu lanço, na verdade, em torno da problemática. Então, minha pesquisa está estruturada em torno da relação história e cinema, especificamente na consideração interna do filme como construção de uma escrita fílmica específica do passado, no caso. Eu trabalho com análise fílmica nesse sentido, como objeto metodológico central da minha pesquisa, mas também eu tenho a análise externa do filme, para entender ele como construção histórica mesmo, como ele foi produzido, como parte da comunidade castelense fez parte da própria produção também desses filmes, não só como personagens. As pessoas enviavam fotos para o blog específico do filme, por exemplo, enviavam relatos. Então, a parte dessa comunidade castelense fez parte da produção dos filmes. E a minha metodologia parte dessa relação história e cinema, por exemplo, considerando Marc Ferraud, Pierre Sorlin, que foram dois historiadores franceses seminais para esse debate de uma metodologia específica da relação história e cinema. E também eu trabalho com parte da teoria do cinema, especificamente, principalmente do cinema documentário, para entender o filme, como parte da análise interna do filme. Trabalho com essa teoria do cinema documentário, parte dela escolhida por mim, por determinados autores, para entender justamente a passagem histórica da linguagem documentária ao decorrer do tempo e como esses filmes modernos, documentários de Edivaldo Moura, estão estruturados historicamente em uma perspectiva específica dessa linguagem em torno do passado, que é um documentário cabo, digamos assim, como o Fernão Pessoa Ramos, que é um teórico do cinema, viria dizer, que é um documentário que mistura, que tem uma linguagem didática muito forte, mas não é um documentário estruturado por uma voz-over, aquela voz de fundo, aquela voz fora de campo, que a gente vê, por exemplo, no History Channel, no Geographic Channel, que lança sessões sobre o mundo didático e que a gente não questiona, né? Aqui as vozes são dispersas, são as vozes dos habitantes castanhalenses que estruturam essa representação específica do passado histórico de Castanhal. Então, o Edivaldo Moura, ele não tem no cinema o seu ofício principal. Ele é pedagogo, na verdade, é formado em pedagogia, e ele é chefe do departamento de ensino superior do IFPA, no campus Castanhal, da cidade que ele é residente, né? Ele formou-se em cinema no ano passado, só que ele já trabalhava produzindo alguns curtas-metragens da cidade de Castanhal. Nessa mesma perspectiva também, de abarcar construções históricas da cidade. Só que ele trabalhou com filmes ficcionais também em torno da cidade. Esses dois filmes são escolhidos em torno da minha dissertação por conta de abarcar esses dois objetos culturais que fizeram parte intrínseca da construção histórica da cidade. A locomotiva e o cinema de rua, foi muito importante. Então, o Cinema de Soduca é um filme lançado em 2016, que é estruturado dessa forma que eu comentei anteriormente, né? Uma série de pessoas são convidadas para expor experiências orais com o antigo Cinema Argos, que fez parte de 1933, foi até a década de 90, por exemplo, na cidade. Ele fez parte da sociabilidade cultural na cidade de maneira muito intensa, que abrigava não só exposições de filmes, mas diversos ambientes culturais, diversas exposições culturais, como show de calouros, show de carnavais, até comícios políticos. Então, a construção histórica desses filmes são estruturadas pelas vozes das experiências, no caso, em torno desses objetos culturais. Então, há uma representação tanto quanto simbólica desses espaços na vida desses sujeitos, e não necessariamente uma transposição meramente didática, expositiva, do documentário expositivo, por exemplo, em relação ao passado de Castanhal. Então, na minha metodologia, eu parto também, além do privilégio pela leitura interna dos filmes, do diálogo com história e cinema e teoria do cinema, eu passo também de uma entrevista de caráter biográfico com o cineasta,
para saber como ele começou a produzir esses filmes, quais as referências deles, por exemplo, qual a noção dele de história, né, de representação histórica, de resgate histórico da cidade de Castanhal, né? Eu delimito também um corpus documental dos filmes, que é a relação externa, né, como eles foram produzidos, a ficha técnica, os colaboradores, os financiamentos, e, como já levantado, a utilização teórica do diálogo história e cinema, e o levantamento do corpus documental também externo aos filmes, em relação tanto aos cineárgos quanto à locomotiva de Castanhal. Aí entra a construção histórica desses elementos culturais na cidade, porque a representação histórica desse passado nesses filmes é específica, por ser uma especificidade em relação às documentações escritas, por exemplo. A minha ideia é partir sempre do filme, que são os meus documentos principais, né, em relação à exegese do filme em relação ao passado castelanense. Então, as ideias-chave desses documentários que eu delimitei até o momento é uma monumentalização fílmica do passado castelanense, uma relação de interdependência com a oralidade como retorno ao passado, né? A intersecção diretor e personagem no filme, a noção educativa como expressão de um espaço multicultural, o discurso construído pelo e para o presente, esse é um elemento que eu considero essencial, porque esse voltar ao passado sempre parte de uma perspectiva do presente de Castanhal, e é uma perspectiva um tanto quanto política, porque ele reivindica esse passado que poderia ser resgatado um presente de Castanhal, como, por exemplo, a construção de um museu da locomotiva castanhalense, que teve sua estação derrubada em 1970 e hoje não possui nenhum espaço museológico dessa importante locomotiva que fez parte da cidade, a não ser a própria locomotiva que está hoje monumentalizada publicamente na cidade. Mas houve um objetivo anteriormente de construir um museu na cidade dessa locomotiva, que não foi para trás. Então, há toda uma reivindicação do presente, um tanto quanto crítica, desse passado que poderia ter sido resgatado de maneira mais simbólica na cidade. Então, esse olhar ao passado dos filmes em relação ao passado castelanense parte desse discurso um tanto quanto político do presente, como reivindicação mesmo, tanto da locomotiva quanto do Cine Argos também. O Cine Argos hoje já não existe na cidade, ele foi vendido, né, o proprietário vendeu, e não houve nenhuma preocupação governamental de memorializar aquele espaço, né? Então, há esse discurso político em relação a uma reivindicação que poderia ter sido diferente do presente hoje da cidade de Castanhal. E esse último aspecto, justamente no apagamento da memória dos elementos culturais e a oralidade que surge como resistência. Se não há musealização desses objetos, se não há um simbolismo musealizado desses dois objetos, o que resta ao voltar esse passado é a oralidade dos habitantes, as relações dos habitantes com esses dois espaços. E é esse resgate que os filmes buscam, né? Essa oralidade que é muito intensa, mas também dialoga com as imagens do passado que sendo expressas no decorrer dos documentários, a própria trilha sonora também específica que ele coloca nos filmes documentários, a relação audiovisual, que é muito importante mesmo, dessa escrita específica do passado castelanense, né, que é estruturada pelos filmes. E aqui algumas das minhas referências que eu já tenho em relação à teoria do cinema documentário, para minha pesquisa, considero cruciais, e as referências da relação história e cinema também, que é uma relação muito ampla, mas o meu trabalho, se eu for olhar de uma maneira bem geral, ele está estruturado em uma história cultural do cinema, no caso. Como eu trabalho com representação histórica do passado, representação fílmica, no caso, esse passado castelanense, e eu parto de uma leitura interna como o meu ponto de partida, de fato, do olhar metodológico, eu tenho que considerar a ideia de representação histórica do passado, né? Por exemplo, Chartier, essa abertura histórica que é ocasionada ali a partir dos anos 70, dos anos 80 também, de objetos, de fontes históricas que começam a ser questionadas como representação do passado, né? O filme entra com muita força aí, porque historicamente ele era visto em uma perspectiva puramente positivista, por exemplo, né? Da captura técnica pela máquina cinematográfica em relação ao mundo, né? E não como uma linguagem específica que pode escrever sobre o passado conforme a sua especificidade audiovisual. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.
Beleza. Muito obrigada, Matheus. Adorei sua apresentação, foi muito boa. Agora, a gente vai passar para outra apresentação virtual, que vai ser da Areila Morim, da UFRJ, e o nome do trabalho dela é As Releituras do Herói Homérico na Literatura Infanto-Juvenil, uma breve comparação entre a Ilíada e o Último Olimpiano. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da minha apresentação. Só um minutinho. Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da organização, que eu tive que fazer uma mudança rápida, que a minha apresentação seria presencial, mas eles aceitaram essa mudança para online, então muito obrigada. E, bom, eu sou a Arieila, estou no 8º período de História, na UFRJ, faço parte do LIA, o Laboratório de História Antiga, e na minha pesquisa eu sou orientada pelo professor doutor Pedro Vieira da Silva Peixoto. E, bom, quando eu comecei o meu trabalho sobre essa relação de história e literatura com a literatura infanto-juvenil, um dos primeiros textos que eu li foi da Sandra Jatay Pesavento, e uma frase que ela cita no trabalho dela me marcou muito, e eu sempre falo ela nos começos do meu trabalho, que é Clio se aproxima de Calíope sem com ela se confundir. E eu acho que isso fala muito sobre o trabalho que eu estou fazendo essa relação de história e literatura. E, bom, quando a gente está tratando, né, a gente tem que falar como é que essa relação começou. E as crises das grandes narrativas e de uma abordagem estrutural fez com que as certezas que até o momento eram inabaláveis da escrita da história se perdessem. A partir desse contexto, a história vai passar, então, a expandir o seu campo de conhecimento, fazendo uma aproximação multidisciplinar com diversas disciplinas, entre elas a literatura. Nesse contexto, segundo Sandra, o progresso, a ciência e a razão deixaram de fornecer certezas para o devir histórico. As ciências humanas entraram num processo ao mesmo tempo de segmentação e de interdisciplinaridade. Isso foi contemporâneo à falência dos regimes socialistas e das promessas capitalistas de equacionar as questões sociais. Em termos historiográficos, a crise do marxismo e a incapacidade de escrever uma história oral abriram espaço para o investimento no estudo da cultura. Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre essa relação de história e literatura, eu vou passar para a minha hipótese, que se baseia na existência de uma apropriação explícita dos preceitos presentes nos heróis homéricos no herói criado por Rick Riordan. Os meus objetivos, o primeiro deles é comparar, a partir dos preceitos do herói homérico, os guerreiros da Ilíada e Percy Jackson em O Último Olimpiano, e a partir disso investigar o potencial da literatura infanto-juvenil como instrumento de compreensão das sociedades antigas. Eu utilizo como metodologia para pesquisa a análise de discurso francesa, que eu utilizo a fim de analisar e perceber as características e comportamentos que nos mostram os pontos centrais dessa pesquisa, que seria, então, a aparição dos preceitos que guiavam o guerreiro na antiguidade e na contemporaneidade. Um dos meus aparatos teóricos que eu utilizo é a história da recepção, que teria seu nascimento no campos históricos por volta dos anos 90, com a obra de Charles Martindale, que, como mesmo aborda, ele fala que seria uma alternativa historicizante da estética da recepção que já existiria desde os anos 60, que foi criada por Hans Robert Jauss. Mas então, o que a gente entende sobre recepção? De acordo com Lorna Radwick e Christopher Stray, que são um dos maiores nomes da recepção quando a gente vai estudar isso na antiguidade, eles falam que por recepção a gente entende a maneira em que o material grego e romano foi transmitido, traduzido, fragmentado, interpretado, reescrito, repensado e representado. E nessa minha pesquisa, eu uso a história da recepção para iluminar e comparar o herói antigo e moderno, para que a gente possa mostrar a evocação do antigo dentro da literatura infanto-juvenil. E vale relembrar que ela está sendo utilizada dentro dos estudos históricos e não num campo estético. E, bom, o meu primeiro documento é a Ilíada, né, o mais antigo dos épicos homéricos, que narra a tragédia de Aquiles e as consequências de sua cólera, que nós, estudantes de história, sabemos muito bem disso. E, bom, apesar do poema se concentrar em um único episódio, a gente vai encontrar diversos elementos narrativos que vão ser capazes de apresentar para a gente diversos eventos e diversos personagens. E, entre esses personagens, alguns dos nossos heróis que a gente vai ver mais para frente na comparação que eu faço. E, bom, a possível criação da Ilíada ocorreu por volta do século VIII a.C.,
E quando eu falo possível, a gente entra dentro da questão homérica, né? De quem foi Homero, em que época ele escreveu, se Homero foi uma pessoa, se foi mais de uma. E aqui eu só vou entrar mesmo na questão da periodização, para explicar o porquê da minha escolha do século VIII a.C. E eu faço, né, essa apresentação do porquê dessa escolha a partir do trabalho de Corbusier, de 1996, que ele fala que os temas que são vinculados à idade heróica, que estão presentes nos vasos épicos, são igualmente representados nos vasos áticos dos anos 770 a 700 a.C., dando assim mais ênfase para as hipóteses de leitura no queridíssimo Percy Jackson e os Olimpianos, o meu documento contemporâneo que eu uso, tendo então data de publicação do primeiro livro da saga em 2005 e até pouquíssimo tempo, o quinto e último livro em 2009, mas tivemos uma surpresa, né? A partir do lançamento da série, a gente vai ter uma nova aventura do nosso trio, que é o Percy, a Annabeth e o Groove, mas eu ainda continuo contando o quinto e último livro, que foi o que eu escolhi para o trabalho. E, bom, falando brevemente sobre o autor, o Rick Riordan é um autor norte-americano que durante muito tempo foi professor de mitologia para o ensino médio. Ele já era escritor, ele não escrevia literatura infanto-juvenil, ele escrevia uma coisa um pouco mais adulta. E na época que ele já era escritor, o seu filho pediu para ele contar histórias de Ninar para ele. E como ele tinha uma bagagem muito grande, né, por já ser professor de mitologia, ele passou a contar sobre mitologia grega para o filho, até que um momento todas essas histórias acabaram e o filho dele pediu para ele continuar. E assim surgiu Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios, o primeiro livro, que ele foi contando para o filho a história de um menino que tinha seu raio roubado, e assim o menino teve que ir lá descobrir quem tinha roubado o raio. E assim foi se criando a história e todo esse universo de Percy Jackson de uma forma bem simples e que criou esse universo tão grande que fez parte da vida de tanta gente quando eu era mais nova. E, bom, falando um pouquinho bem breve sobre a história, que eu não posso deixar de falar, que acaba sendo muito importante para a pesquisa, como alguns já devem saber, né, a história de Percy Jackson ela é dotada de mitologia grega e momentos heróicos e momentos onde a amizade se mostra indispensável. E diversas aventuras podem ser assustadoras se você não tiver a braveza de um semideus. O primeiro livro, Ladrão de Raios, começa quando Percy, com seus 12 anos, descobre a sua ligação com os deuses do Olimpo e que ele precisa impedir uma guerra entre eles, que acabaria com toda a civilização ocidental. É no primeiro livro que encontramos o começo do plano do Titã Cronos, que ainda não havia sido descoberto, para dominar o mundo, para dominar o Olimpo e a humanidade, passando então a persuadir o semideus Luke para se juntar ao plano de dominação. Passamos então para o segundo livro, O Mar de Monstros, que é uma recepção maravilhosa da Odisseia, A Maldição do Titã, o terceiro, o quarto livro, A Batalha do Labirinto, e o quinto livro, O Último Olimpiano, que é quando ocorre o confronto final, que aí eu tinha falado lá no começo do plano de Cronos, que toma as ruas de Nova York e Percy tem que lidar não somente com o exército de Cronos, mas também com a chegada do seu 16º aniversário, e com ele, com a profecia que vai determinar o seu destino, que é mencionada desde o primeiro livro, mas que a gente só descobre no último. E eu fiz essa escolha do último livro como a documentação para esse trabalho, porque eu percebi que para eu fazer a comparação eu precisava de um momento que eu visse o Percy sendo consolidado de fato como um herói, e a partir desse último livro eu vejo que ele passou por todas as fases do herói, por toda essa jornada que um herói passa, que eu vou falar brevemente mais a seguir. Então eu vejo que é no último livro que ele tem toda essa sua consolidação como um herói, e ainda por cima como um herói homérico, a partir dos preceitos que eu também vou falar mais para frente. Mas antes, como eu havia falado, falar um pouquinho do herói a partir do trabalho do Campbell, é um grande nome dentro dessa área, e abordar bem breve sobre a jornada do herói, que, bom, ele fala, infelizmente, eu não estou conseguindo ler muito bem o slide aqui de cima, esse primeiro, então eu vou acabar pulando essa citação, mas eu vou falar de parte de baixo, que é praticamente um resumo dessa parte de cima. E ele fala que o herói ele vai apresentar uma sequência típica de ações que elas vão poder ser observadas em várias histórias de heróis pelo mundo e em várias épocas. Então, o herói ele vai ter essa separação, o início e o retorno. E todos os heróis vão passar por isso, independente de qual foi o herói, em qual época, quem é esse herói. Então, a gente entra nessa jornada do herói, que seria um modelo de como seria esse passo a passo do percurso do ritual de passagem comum de um herói, com todas as provações que surgem no meio do caminho.
Se eu pudesse, eu falaria sobre todos esses passos e fazer uma comparação com Aquiles e Percy Jackson a partir desses 12 passos, mas infelizmente esse não é meu ponto aqui. Então, eu vou deixar aqui rapidamente um pouco sobre essa jornada que a gente sabe que todos os heróis passam, tanto o meu herói moderno, Percy Jackson, quanto um herói grego que a gente vai encontrar na Ilíada, na Odisseia, por exemplo. Então, partindo agora para os preceitos que guiavam o guerreiro, a parte mais importante dessa pesquisa. E, bom, ser corajoso, não fugir do combate, ter sabedoria e buscar alcançar a honra e a glória ao fim de toda a sua jornada como herói são características que podem ser encontradas nos nossos guerreiros. Então, agora eu vou passar um pouquinho para falar sobre esses nossos 5 preceitos. O primeiro deles é Timé, que a gente pode traduzir por honra e status, que seria o valor de uma pessoa em seus olhos e nos olhos do outro. Ela seria, então, a honra demonstrada no campo de batalha através das atividades bélicas do herói e também da sua liderança. O nosso segundo preceito, o aidós, pode ser traduzido por vergonha e vai se referir ao medo de desaprovação ou condenação pelos outros. E esse medo, essa condenação, vai fazer com que o herói fique e lute bravamente. E pode ser compreendida de 2 maneiras. A primeira ligada ao âmbito militar, que a gente vai ver a seguir, que é muito presente na Ilíada, que é muito visto nos discursos dos heróis que estão em liderança. E a segunda ligada ao âmbito civil, que seria uma vergonha frente à sociedade e à opinião pública, que eu achei que é uma coisa que é muito fácil de encontrar em Percy Jackson. Nosso terceiro preceito, areté, traduzido por força, habilidade, coragem, rapidez, sabedoria e poder de persuasão, e ao modo como os guerreiros poderiam demonstrar o seu valor através do combate. E a partir do momento que esses guerreiros passam a se armar para esse combate, eles passam a realizar a aristeia, que seria o momento que eles tentariam ser o melhor, o mais bravo no campo de batalha, e é o momento onde o herói ele vai demonstrar toda a sua proeza e vai adquirir uma força sobre-humana. O nosso quarto preceito, a Andreia, que seria a coragem, força, vigor, ligada à superação de um medo. E ela vai se manifestar a partir de 3 aspectos. O primeiro é a predisposição no caráter, o segundo é a incitação por parte de outra pessoa, e o terceiro é a incitação por parte de um sentimento. E, por último, os nossos 2 últimos preceitos que andam ali juntinhos, que é o Cleus e o Quidus, traduzidos por alcance da glória, não dependia apenas da performance do herói na guerra, mas também de com quem ele estava combatendo. E o Cleus, ele pode ser entendido como uma honra que seria concebida pelos deuses e alcançada pelos guerreiros através dos seus feitos, e o Quidus seria vindo de uma glória vinda da memória pessoal, que seria dada pelos deuses e que não pode ser concedida a outra pessoa. Passando, então, para a nossa comparação, a Timé a gente encontra na Ilíada, no canto 9, quando Aquiles, a gente vê Aquiles sendo o maior dos aqueus a receber honras, e em Percy Jackson, no último capítulo do livro, quando os deuses do Olimpo reconhecem os feitos dos heróis. O aidós, como eu tinha falado, a gente encontra no âmbito militar, enquanto a gente vê Enéas brandando contra Heitor e os troianos aliados, e em Percy Jackson, no âmbito civil, no momento em que Annabeth chama o Percy de covarde, logo após ele descobrir sobre a profecia que eu tinha mencionado alguns slides atrás. Ele ficou com muito medo, então ela chama ele de covarde e ela fala que ele sabia que ele iria desistir assim que soubesse da profecia, mas no final ele não desiste e luta mesmo assim. O areté eu trago então um momento de aristeia, como eu tinha falado, tanto na Ilíada quanto em Percy Jackson, e na Ilíada eu trago quando Aquiles, desde o canto 18, ele descobre após a morte de Patroclo, e até o momento que ele mata Heitor. E em Percy Jackson, na batalha final de Cronos, com toda a habilidade e sabedoria que Percy demonstra na hora de lutar, e fazer a escolha certa ao dar a faca para o Luke, visto que o Luke estava sendo como um receptáculo para o Cronos, então o Luke mergulha no rio Stygia capítulos antes para ele ficar forte e poderoso o suficiente para aguentar um titã. E apenas Luke saberia qual era o seu calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer assim, no seu corpo. Então, Percy tem essa escolha a fazer de dar a faca para o Luke se matar. E assim matar Cronos também e acabar com todo o plano. A Andreia a gente encontra na Ilíada com Agamemnon encorajando os guerreiros, e em Percy Jackson, no mergulho do rio Styx, mas não de Luke, do Percy,
porque o Percy, ele sabe que ele só vai ficar forte o suficiente para essa batalha se ele mergulhar no rio, então ele tem que tomar essa decisão e enfrentar esse medo para alcançar essa meta que ele quer, que é derrotar Cronos. O Alcance da Glória, na Ilíada, o Cleus, a gente encontra Aquiles matando Heitor, e o Quídos a gente encontra com Agamenon recebendo a glória de Zeus. O Cleus a gente encontra em Percy Jackson por ele ter salvado o Olimpo e a humanidade, e o Quídos com ele recebendo a imortalidade de Zeus. Vale lembrar que a gente tem vários outros momentos, tanto na Ilíada quanto em Percy Jackson, que a gente vê esses preceitos aparecendo, mas eu resolvi trazer esses porque, na minha opinião, foram os que eu faço a melhor comparação possível. Passando então para as considerações finais. A primeira delas é que a releitura feita por Riordan facilita a compreensão contemporânea do guerreiro homérico, visto que os preceitos que guiavam o herói homérico também são encontrados em Percy Jackson. A segunda é que há um campo estético de aproximação entre os heróis antigos e modernos, e o potencial didático no uso da literatura infanto-juvenil, enquanto instrumento facilitador de compreensão do passado. Por fim, a aproximação feita por Rick Riordan não ocorre por uma mera coincidência, por ser um arquétipo heróico universal, mas ser sim fruto de um trabalho intencional do autor a partir de suas leituras e referências às obras da tradição clássica. Aqui estão as referências bibliográficas, meus documentos. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito, muito bom. Obrigada. Agora a gente vai para a apresentação da Marcela. Marcela, você quer apresentar sentada ali ou quiser? O título do trabalho dela é O Direito à Inclusão da Pessoa com Deficiência, a importância de uma preparação docente para lidar com os desafios da diferença. Peraí, que está aberto já. Você quer alguma coisa? Está cancelando isso? Isso, mas não dá isso, né? Quer que eu te espere voltar? Não. Então, gente, boa tarde. Ai, nervosa, ser a única presencial hoje. O pessoal que está online está me ouvindo também, tá? Tranquilo? Esse microfone aqui tá bem. Ah, tá, perfeito. Então, gente, como a Branca já leu o tema, né, é o direito à inclusão da pessoa com deficiência, a importância de uma preparação docente para lidar com os desafios das diferenças. E aí, o tocante para essa pesquisa, né, foi a minha própria formação, né, aqui dentro da PUC e tal, que eu não encontrava matérias que falavam diretamente sobre inclusão da pessoa com deficiência. E aí, eu não quero sair da faculdade e não ter esse ponto de partida, sabe? Saber como lidar com as pessoas, com os meus alunos daqui para fora. E aí a minha pesquisa é orientada pela Jussara, né? Que é a nossa doutora também. E vamos lá. E também dentro de toda essa temática, na história é muito difícil encontrar materiais que falam sobre inclusão, né, dentro da história. E aí também foi todo esse trabalho que eu estava fazendo para poder encontrar pessoas que falavam também sobre inclusão na história. E aí também tem o problema da formação continuada, né, dos professores. A formação inicial dentro das universidades já era defasada nesse sentido de encontrar matérias que falavam sobre inclusão, e a formação continuada também dentro das escolas, que os profissionais não tinham uma capacitação a mais para poder lidar com esses desafios, né? E aí eu começo perguntando o que é inclusão escolar? E aí, tipo, na maioria das vezes a gente pensa em inclusão, sempre aparece esse quadrinho aqui, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que fala sobre a exclusão, que é todo mundo dentro da escola, os ditos normais, e as pessoas com algum tipo de deficiência fora da escola. Elas não são incluídas em todos os programas, não tem estrutura para essa pessoa estar na escola, não tem profissionais capacitados para essa pessoa estar na escola. E aí também tem outro ponto que seria a segregação, que são as pessoas
em educação, que precisariam estar numa educação inclusiva, né, estão numa escola segregadora, que elas estão fora da escola dos ditos normais, as pessoas continuam tendo suas vidas sem ter que passar pelo desafio de ter alunos incluídos nas suas salas de aula, e aí a integração é aquele mesmo, quase que é uma segregação, né, porque as pessoas estão dentro das escolas, mas às vezes fazem, tipo, o que muitas escolas vão dizer que é a tal da classe especial. A pessoa está dentro da escola, mas ela está numa classe afastada das outras pessoas. E a inclusão seria as pessoas, tipo, convivendo junto mesmo, né? Que é nesse pontinho, dá para ver. Nesse pontinho aqui, que são elas convivendo juntos, todo mundo numa mesma sala e tal. E aí, vou ler aqui. A inclusão da pessoa com deficiência é um direito social prescrito por lei. O que também muitas pessoas também não saibam disso, às vezes a pessoa tem a sua deficiência, mas ela não sabe que tem o direito de estudar e tal, e aí também isso é um tocante para essa lei não ser vigorada, né? A pessoa não sabe quais são os seus direitos, então também tem a importância de conhecer seus próprios direitos, né? Que está assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Garante-se que é um dever do Estado e da família. À vista disso, a educação é um dos direitos fundamentais para a pessoa com deficiência. O que seria essa pessoa com deficiência? Seria as deficiências no geral, né, as deficiências físicas, os transtornos globais, que também são chamados de transtornos mentais, né, superdotação e altas habilidades. Todas essas pessoas têm o direito de estudar no ensino regular. E aí, historicamente, o sistema educacional segrega e exclui essas pessoas do convívio escolar, o que resultou na falta de preparo dos professores e do crescimento das dificuldades. E aí, nesse momento que eu vinha falando sobre os profissionais capacitados, né? A escola deve ver a diversidade humana como ferramenta principal para o desenvolvimento, e a disciplina histórica pode ajudar a desenvolver essa visão partindo da perspectiva dos tradicionalmente excluídos. E aí, o ensino de história ser mais amplo, né, como uma área do conhecimento que se propõe a interagir com essas pessoas em inclusão. E aí, aqui eu mostro o caminho da minha pesquisa, né, que foi a delimitação do tema, o levantamento das leis e diretrizes sobre inclusão, a delimitação geográfica das universidades, porque aí eu fiz um balanço sobre as universidades que ofereciam ou não cursos de educação inclusiva. E até o momento, eu pesquisei 4 universidades, sendo 2 públicas e 2 particulares. E, assim, não existe um curso específico dentro da grade de História que fala, assim, diretamente a inclusão da pessoa com deficiência ou inclusão da pessoa com deficiência no ensino de História, não tem. E aí, aí eu fui ver que tinha algumas grades que ofereciam cursos que falavam sobre a temática. E aí o quinto passo seria fazer a leitura dessas emendas, que aí seria o que eu vou usar mais no meu terceiro capítulo. Aí eu coloquei também como objetivos parciais, porque a pesquisa ainda não está terminada, né? E os objetivos parciais, no momento, seria identificar dificuldades históricas acerca da educação inclusiva, que é o que eu já vinha falando, né? Analisar o currículo das universidades para entender a importância que está sendo dada para matérias que visam trabalhar a educação inclusiva. Aí, nesse momento, é o que eu estou procurando fazer, que é ler as emendas dos cursos que falam, que trazem a temática de educação inclusiva, né? E também o direito das pessoas com deficiência. A metodologia que eu tenho usado é a análise dessas leis que regem o direito para todos e a análise dos currículos de licenciatura. Aqui eu coloquei a conclusão em construção, e aí no momento que eu falo do terceiro capítulo, que eu vou explicar cada um deles, né, o que tem feito em cada um deles, eu vou falar mais sobre essa construção do terceiro capítulo também e da conclusão. E aí, no primeiro capítulo, é mais sobre a importância do conhecimento das leis que regem a educação inclusiva. E aí, nos meus subtópicos, né, eu falo sobre o exercício da cidadania, né, porque a inclusão, a pessoa exercer o seu direito a estudar, é um exercício da cidadania dela própria, né? E
o conceito biomédico da inclusão, onde a pessoa com deficiências, ela era apenas vista como uma pessoa que precisava somente de cura, né? Não entendiam a pessoa com deficiência que ela podia ter a sua vida normal. Antigamente até era usada o termo como pessoa portadora de deficiência, como se a deficiência fosse tipo uma bolsa que ela carrega e tipo, ela pode deixar de ser deficiente em algum momento, né? E aí só ficava procurando a cura para aquilo, e esse conceito biomédico, ele fez perpetuar a questão da segregação e até dos próprios preconceitos, né? Porque a pessoa somente era vista como uma pessoa limitada. A integração para inserir essa pessoa e não a isolados demais, né? Porque assim, você inserir a pessoa assim que foi começado a pensar sobre inclusão, a falar sobre inclusão, essa pessoa ela era inserida na escola, mas ela tinha que permanecer ali pelos meios próprios dela, tipo, em casa, os pais ajudar, não tinha um mediador na própria escola. Que passou de anos para o que é a educação inclusiva hoje, é isso, da pessoa adentrar na escola, mas não conseguir permanecer por não ter profissionais capacitados ali para atendê-la. E a Convenção Internacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência visa colocar a pessoa com deficiência no centro das discussões. Foi o primeiro momento que começou a se pensar na pessoa com deficiência como um sujeito de direito mesmo. E no século XXI, o paradigma da educação visa inserir a pessoa com deficiência no ensino regular, que aí foi pautado que a pessoa precisava estar em todas as escolas que ofereciam, as escolas tinham que oferecer vagas para essa pessoa com deficiência. E não sei se vocês têm um contato, né, com alguém que tem algum tipo de deficiência, as escolas às vezes se negam em aceitar aquela pessoa por não ter, falam que não tem estrutura para estar aqui, às vezes também a falta de mediador e a falta de investimento vindo dos órgãos lá de cima, né, para ter aquela pessoa naquele lugar. No segundo capítulo, eu procuro falar sobre a questão do todos. Quem está no meu todos, né? A discussão da inclusão como sendo um problema desde a época da colônia também, porque descolonizar, né? O pensamento decolonial fala muito sobre a deficiência, mas pela visão do colonizador, como aquela universalização dos corpos, né? Que a pessoa precisava estar... Tinha um padrão a ser seguido, né? A pessoa com deficiência, ela também não entrava dentro desse padrão. E aí, eu também procuro falar sobre dar o professor na sala de aula, dar ao aluno a perspectiva de que ele é um sujeito de direito, que ele pode se colocar como um sujeito de direito e dar ao aluno a utilidade para o que ele está sendo estudado. Assim, muitas das vezes a gente vai falar sobre muitas pessoas dentro da história, mas não vai incluir aquele aluno. Se a gente tem um aluno em educação inclusive, a gente deve, procurar trazer para eles materiais que falam sobre pessoas dentro da educação inclusiva, dentro da história no total, que representam ele, né? Entender também a exclusão, né? Por que esses alunos foram excluídos e tal. E no terceiro capítulo, que é esse capítulo que está em construção no momento, trazer mais essa questão da formação continuada e as estratégias da inclusão dentro do ensino de história. A busca por uma formação mais ampla dos professores, aí nesse momento é o que eu busco falar sobre os currículos que não atendem a temática de educação inclusiva, e a utilização de recursos pedagógicos que visam, de maneira geral, incluir esses alunos dentro das escolas, né? Incluir dentro da matéria histórica. Aí, nesse momento, eu pensei até em fazer entrevista com os professores da rede pública para poder conversar sobre como que ele está incluindo esse aluno, qual a importância que ele está dando para esse aluno incluído. E também teve uma questão que ficou muito forte para mim, foi o que o ministro da Educação falou, que o aluno em educação inclusiva ele atrapalhava os demais. E aí, assim, para mim, a visão, para você construir um pensamento crítico, você tem que estar ao lado da diversidade, né? Você tem que estar convivendo em diversidade. E aí, como que as pessoas receberam isso, né? Como que esses alunos receberam isso? Tem tempo, mas, assim, a internet está aí, né? Então, as pessoas estão sempre vendo coisas que já aconteceram, né? Como que isso formou no pensamento deles e como que
o profissional está fazendo para mudar esse pensamento, para incluir cada vez mais. E aí é isso, né, gente? Obrigada, Marcelo. Foi ótimo. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Deixa eu botar para lá. Pode deixar aqui na frente, não, para dar pergunta para você. Tá, que eu li aqui. Como que eu volto? A gente Para abrir o bate-papo, pessoal. tem perguntas daqui. Tem algumas aqui. Eu tenho uma. Para Marcelo mesmo. Você falou que leu eram de 4 universidades, que é mesmo, agora eu esqueci, era as emendas Das universidades. universidades, 4 universidades, uma delas é a PUC. Então, na PUC não tem essa questão de falar sobre... Eu só fui ouvir falar sobre educação inclusiva em direitos humanos. Assim, nas matérias de pedagogia mesmo não tem. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa, mas, assim, para mim, até o momento, eu não estudei nada. E aí, depois eu descobri dentro do departamento de design, que tem uma professora aqui de design que ela fala sobre inclusão, mas eu não sei se é inclusão no design, não sei. Mas não para professores de história, né? Isso vai ser uma pauta dentro do seu trabalho? Sim. Falar da universidade. Não mal, assim, mas vou falar. Muito bem, tá bem, obrigada. Mas alguém tem pergunta, gente? Eu queria perguntar para... Eu vou só baixar aqui, porque tem uma perguntinha. Essa coisinha que feia, sabe? Já foi retirada, tá, gente? Só para avisar. Tá, gente? Exato. Eu queria perguntar para a Ariela, da UFRJ, não sei se ainda está aí. Aqui para tirar, né? Calma. Já? Não tá, não? Eu acho que... não, já Ah, não, saiu. Eu queria perguntar se você conseguiu... assim, eu entendo que você pegou o personagem principal, né, do último Olimpiano, mas você percebeu em outros personagens também traços do guerreiro homérico, e se você aborda isso no seu trabalho, ou se você foca mais no protagonista, ou porque só tem esses traços nele mesmo. Então, como a gente tem vários heróis, eles aparecem neles, mas eu não dei esse foco principal, até porque eu acho que seria um pouco mais complicado, e essa pesquisa, ela foi o meu primeiro contato com a minha ideia de monografia, né, que seria a literatura como esse instrumento para facilitar o ensino. Então, eu resolvi ir pelo caminho mais fácil, que seria no Percy, principalmente. Mas sim, é fácil de encontrar nos outros. Eu acho que até no Luke, principalmente, se a gente desse um olhar para ele, igual eu acho que ele deve ter um amor muito grande por ele, então se eu pudesse também faria uma comparação só com ele. Mas sim, aparece com toda certeza. E quem sabe mais para frente, eu mudei assim um pouco o caminho da minha pesquisa, então agora eu estou estudando a mitologia em Percy Jackson, principalmente, não mais o herói. Mas sim, dá para encontrar perfeitamente nos outros. Bem, obrigada. Mas alguém tem perguntas aqui para fazer, galera? Legal. Alguém tem no chat? Não, os debates foram bem esclarecedores de hoje. Foram bem esclarecedores. Todos foram bem complexos. Acho que é isso, né, galera? É muito bom, todos muito complexos, né? Cobriram todos os pontos. Aí já passou a lista de presentes? Você tem que colocar um... Mas só que além de assinar na lista, fazer a leve do Commons também, para a gente ter os vocês. Tem o link aí para entrar, mas só não esqueça, senão a gente não pode enviar o certificado, tá, gente? E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter vindo. Espero ter gostado. Tem uma mensagem para a próxima semana. Aqui os dias para